Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Deixa eu olhar aqui para vocês, meus irmãos em Cristo. Colocaram uma grande responsabilidade na minha mão hoje, né? Primeira quinta-feira do ano. Em 2015 a gente foi muito abençoado com todas as lições, com tudo que o pastor Justin, o pastor Nanin e alguns outros pregadores trouxe de palavra para nossa igreja. E eu tô aqui abrindo o ano de quinta-feira. Então é uma responsabilidade grande, mas que não seja eu aqui na frente, mas Deus me usando, não é verdade? Vamos ter mais uma palavra de oração, então. Eu prefiro orar, acalmar o nosso espírito, nossos corações, e aí a gente pode mergulhar na palavra de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, eu venho pedir que o Senhor tire qualquer distração, Pai, da nossa mente. Não deixe que nada venha nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, Pai. Eu peço também que o Senhor venha me diminuir, Pai. Que não seja apenas as minhas palavras, Pai, mas o Senhor falando através de mim, porque as minhas palavras por mim mesmo são vazias, Pai. Mas quando o Teu Santo Espírito, Pai, fala através dos Teus filhos, Pai, essas palavras trazem esperança, trazem vida, trazem paz, Pai. Então, neste momento me usa para transmitir aquilo que o Senhor tem, Pai, para essa igreja. Esteja conosco, Pai, nos abençoa neste lugar. Tudo que ocorrer aqui nessa noite venha honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem teve a reunião da equipe missionária. Nessas reuniões, a gente fala mal da igreja. É brincadeira. Cada um ali tem um ministério. Nessas reuniões, a gente fala como foi o ano. O que deu certo, o que não deu certo, o que melhorou, o que não melhorou. E um dos assuntos que a gente trata é dos ministérios. Tem o Brasil, a China que tem ministério, outras pessoas têm ministério, eu tenho meu ministério. E esse é o assunto que Deus tem colocado no meu coração, né? Eu tinha uma outra mensagem, mas Deus estava me incomodando. Ele me deu uma frase e depois ele me deu uma mensagem. E eu gosto de ver como Deus me usa, assim. Acontece algo no meu dia e eu consigo chegar nas Escrituras e tirar algo proveitoso da palavra. Então, a gente vai entrar neste assunto hoje. E o título da minha mensagem ele pode parecer um pouco estranho, mas o título da minha mensagem é Ministério Cansa. Ministério cansa. Quem é que lidera um ministério ou faz parte de um ministério? Só para mim saber. Faz parte, lidera, tem bastante gente com ministérios aqui. Querendo ou não, eu observo tudo que acontece aqui. O pessoal acha que não, porque eu sou fleumático, eu não ligo, mas eu ligo sim. Eu vejo cada pessoa que entra, cada pessoa que sai, eu tenho observado vocês. E eu não tenho medo ou vergonha de admitir que ministério cansa. Eu espero que vocês também não. Eu acho que a melhor coisa que tem é, se você precisar durante o ano, parar e falar, eu estou cansado. A melhor coisa é você não guardar para você. É você conversar com um pastor, com alguém que você confia. Admitir que o fardo está pesado. Isso ajuda muito. E quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo muitas pessoas a todo vapor aqui, dia após dia. Pessoas que às vezes estão na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não que isso é um mérito, mas às vezes é necessário. E eu me alegro muito quando eu estou ali em cima e eu vejo as pessoas chegando de uniforme, né? As pessoas entram, chegam do trabalho e chegam sorrindo, chegam alegres. Eu fico pensando, vai para casa descansar. Trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, mas não, vocês escolhem estar aqui. Não que é uma obrigação, mas é um prazer. E pensando nisso, quando eu vejo essas cenas acontecendo na igreja, aí eu paro e penso mais um pouquinho. Ministério cansa, mas a alegria de servir é muito maior que o cansaço, que as dificuldades, que os desafios. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Convido vocês, enquanto eu tomo uma água. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4. Todo mundo achou? Amém?
primeiro versículo diz assim, 2 Coríntios 4:1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Eu vou ler mais uma vez, porque esse versículo, para mim, ele é maravilhoso. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. O apóstolo Paulo, com certeza, ele sabe o que é cansaço. Ele sabe o que é cansaço e ele, além disso, ele sabe o que é ser perseguido, o que é ser apedrejado, o que é ser preso. Ele sabe o que é sofrer naufrágios por causa do ministério. E eu não sei se todos sabem, mas ministério significa servir. A palavra ministério, no Novo Testamento a gente vê como diaconia, né? Por isso que existem os diáconos. E é servir, é simplesmente isso. Por muito tempo eu achei que era algo a mais, mas é servir. E realmente, servir cansa. Porque servir muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto. E continuando a leitura, ele diz assim: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Infelizmente, o que acontece hoje em dia é o contrário. A gente olha para grandes igrejas e esses pastores, eles distorcem a palavra de Deus para os seus ministérios serem mais fáceis. Então, muitos ensinam que o irmão tem que dar tudo pela igreja. Esses dias eu fui adesivar uma igreja, não vou falar o nome, mas são essas igrejas mais neopentecostais, né? E eu vi que o pastor não estava lá, mas tinha um monte de gente lá que fica lá o dia inteiro, sabe? Então, para mim, um pastor desse não pode ser visto como um ministério. Isso não é ministério. Isso é distorcer a palavra de Deus ao seu próprio benefício. E igreja, eu dou graças a Deus todos os dias porque a nossa igreja prega a verdade. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja sofre. Eu já vi muitos aqui de vocês sofrer. Eu dou graças a Deus porque a gente luta junto. A gente batalha um do lado do outro. Ontem, conversando com a equipe, a gente começou a conversar dos problemas, das dificuldades. E eu falei, nesse ministério vale a pena. Porque por mais que não é um ministério como desses pastores fácil, mas pelo menos no nosso ministério, Deus olha e se agrada. Amém? Eu tenho certeza disso. Voltando então para a nossa igreja, o que eu estava falando sobre servir a Deus, né, no ministério. Porque o que acontece? Por que cansa? Porque nós temos a nossa vida secular. Nós temos os nossos trabalhos, nós temos a nossa família, as nossas responsabilidades. E tudo isso acaba virando um fardo para muitos. Nesse ano de 2015, teve momentos em que eu falei, eu não vou aguentar. Não é possível, né? Já estava por aqui e não sabia mais o que fazer. E eu sempre tive um coração aberto de conversar com o Dias. Falei, Dias, está difícil. Parece que tudo dá errado e as pessoas brigam comigo e o trabalho não dá errado. Ele falou, cara, pensa em tudo que Deus tem feito por você e lembra de como você é feliz fazendo aquilo que você ama, né? E é maravilhoso isso. E querendo ou não, fazer parte de um ministério faz com que muitas vezes nós chegamos nesse limite, ou muitas vezes passamos dele. E para mim, o que mais me ajuda assim, a pensar em sempre deixar o cansaço de lado, as dificuldades, as preocupações, as pessoas que vão contra, é saber que servir a Deus nos caleja, sabe? Nós que temos um ministério na igreja, nós que servimos a Deus de qualquer maneira, dentro ou fora da igreja, nós que passamos por dificuldades, nós vamos estar muito mais preparados quando virem os tempos difíceis do que as pessoas que simplesmente sentam no banco da igreja e vão embora. Elas não sabem o que é ter essa alegria de servir a Deus. E elas também não estão acostumadas a sofrer, a ter que se doar, a ter que mover montanhas para ajudar a servir. Eu não estou falando na igreja, estou falando em qualquer outro lugar. Isso acontece porque eu já servi o mundo. Acho que todo mundo aqui já serviu o mundo. Eu sei, e nós sabemos o que é servir o mundo. Você se acaba, você tenta agradar todo mundo, e no final você sente aquele vazio. Porque a verdadeira felicidade
ela está em Jesus. Ela está no ministério que Jesus deixou para nós, que é anunciar esse evangelho que salva, que cura e que liberta. Vamos continuar no nosso texto, 2 Coríntios 4, 2. Ele diz assim, versículo 8. A gente pula para o versículo 8. De todos os lados, é isso? É que o meu não está na Bíblia aqui, está colado. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Todo ministério tem que ser uma ponte entre nós e Jesus. Todo ministério tem que revelar Jesus. Eu sou líder de louvor, eu louvo na igreja, eu tenho que louvar lá fora. As pessoas têm que ver que eu tenho o mesmo prazer aqui dentro como lá fora. Se dentro da igreja eu ajudo os necessitados, eu tenho que ajudar lá fora. Se dentro da igreja eu aconselho, eu tenho que aconselhar lá fora. O ministério ele não pode se resumir apenas dentro da igreja. Ele tem que sair daqui e alcançar outros lugares, outras pessoas, outros perdidos. Sem contar que nós temos um ministério maior. Mateus 26, 18. Ide pregar o evangelho a todas as nações. Além do ministério que nós temos na igreja, de louvor, das crianças, da mesa de som, o Paulo que está ali filmando, nós temos um ministério ainda maior, que é mostrar para as pessoas que servir a Deus não é em vão. E que a alegria de servir sempre vai ser maior do que o cansaço que o mundo coloca sobre nós. Amém? E aí nós continuamos. 2 Coríntios, lá no 4, lá no versículo 16. Diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Vamos parar aqui. Exteriormente, a gente já sabe. Eu acho, para mim, um grande exemplo aqui na igreja é o pastor Giovanni. Há uns 3 semanas atrás, ele estava aqui pregando no domingo de manhã, ele tinha trabalhado a madrugada toda. Isso cansa. Mas isso é muito passageiro. Isso não se compara com a alegria e a paz e a força que Deus nos dá interiormente. E quando eu comecei a experimentar isso, e faz pouco tempo, essa é a verdade. Por muito tempo, era mais... Eu servia a Deus muito tempo, não tenho vergonha de admitir, para as pessoas verem. E eu acho que a maioria começa assim. Mas quando eu comecei a entender que eu tinha que servir a Deus por causa de quem Deus é, do que Ele exige de mim, e foi aí que comecei a sentir essa alegria. Porque muitas vezes eu estava aqui servindo a Deus como uma aparência e ainda assim eu sentia um vazio. E um dia Deus falou: o que você está fazendo? Você está servindo ao homem por acaso? Assim você vai ser uma pessoa frustrada. E eu lembro que foi difícil, né, quando eu li esse texto sobre si, porque você vê ali que o apóstolo Paulo, ele o tempo inteiro, ele exalta Deus no ministério dele. Ele não exalta os homens, ele não faz nada para que os homens vejam. Mas ele sabe que Deus tem que ser o primeiro a olhar para você. E essa alegria de servir, ela só vem quando você tem esse pensamento. Eu estou servindo a Deus por causa de Deus. E não para agradar o pastor, não para agradar o meu amigo da igreja, não para agradar a minha família. Você vai ter essa alegria de servir. Você vai ser sustentado por Deus quando você servir a Deus. Porque servindo aos homens, nada tem a oferecer aos homens. Mas Deus, Ele nos renova, Ele nos restaura.
E por muitas vezes eu presenciei isso, eu falei, obrigado, Deus. Porque eu entendi agora, finalmente. Eu entendi. E aí ele diz, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Esse é mais um versículo que eu já ministrei nesse versículo muitas vezes. É um versículo que enche qualquer coração. Ainda mais das pessoas que nós acompanhamos aqui, tem passado por muitas dificuldades. E para mim, a família do Felipe, a Renato, o Carlão são mais um exemplo na igreja de pessoas que são sustentadas por Deus. Porque eu acho impressionante. Por mim, Gabriel, eu não consigo entender como conseguem. Eles estão passando por uma dificuldade, nós temos orado, isso não é segredo nenhum. Mas eles têm, você vê a alegria deles de servir. É algo que só vem servindo a Deus e não aos homens. E está na palavra. A palavra de Deus, ela nos diz isso. E assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui eu aprendi mais uma coisa nesse versículo. Ele diz: fixamos os olhos não naquilo que se vê. E realmente, se você for fixar os seus olhos no que é palpável, se você for ficar vendo, nossa, é cansativo. Você vê o seu cansaço. Você vê o erro das pessoas. Se nós fixamos os olhos nisso, a gente desanima mesmo. A gente cai, a gente peca. Porque Deus quer que a gente fixe os olhos naquilo que não se vê. No quê? A nossa fé nele. A nossa fé é que nós temos que estar aqui dentro por ele, para ele. Ninguém aqui é perfeito. As pessoas erram. Nessa semana mesmo, esse ano que passou, eu errei com a Lohane. E a Lohane foi uma pessoa que eu aprendi a pedir perdão. E mais uma vez, Deus tem trabalhado no meu coração muito tempo falando, Gabriel, para de querer mostrar para as pessoas o que você é. Mostra para mim o que você é. Porque eu te enxergo por dentro. Eu vejo o seu coração. As pessoas vão ver a tua aparência e vão achar que está tudo bem, mas eu te conheço por dentro. Eu sei quando você está sofrendo, eu sei quando você está com medo. Olha para mim e faça por mim. É a melhor escolha que Deus me ensinou nesse ano de 2015. E foi o ano que eu mais cresci. O ano que eu mais cresci foi o ano que eu mais tive problemas. Foi o ano mais difícil para mim. E eu lembro que eu estava falando com os meus amigos, falei, foi o ano mais difícil da minha vida. Mas ao mesmo tempo foi o ano que eu mais aprendi. E eu acredito que é assim com todos. Então, tudo isso por causa do ministério. O ministério, querendo ou não, sempre me manteve na igreja. Muitas vezes eu tenho certeza que se eu não tivesse as minhas obrigações louvor, eu não ia vir. Porque não dá vontade. É verdade. É o nosso corpo cansado, é a nossa vontade. Mas às vezes eu chegava aqui sem vontade, desanimado, e eu encontrava o Anderson levantando, vamos lá, alegria, e o Justin falando, seja alegre, e no mesmo momento passava. Eu pensei, que bobeira, né? Tava ali quase ficando em casa, e eu chego na igreja e Deus fala, vai e faz. Eu estou te sustentando. Se você serviu em 2015, para quem serviu em 2015, foi um ano difícil pra caramba, pega essas palavras, não o que eu estou falando, não o que eu falei, mas esse texto de 2 Coríntios 4. Se foi difícil para você, medita naquilo que o apóstolo Paulo diz, porque ele é o melhor para dar esse tipo de conselho. Ele é o que mais, depois de Jesus, né? Ele com certeza é o que mais passou por muita dificuldade, muitos problemas. E quando ele vem e fala, não desanimamos, eu penso, olha, esse homem, ele é louco. Como ele consegue? Mas, olha, estão me ligando. Mas a gente aprende. Não vou atender agora. A gente aprende. Quando você começar a experimentar, você vai entender. Nossa, o apóstolo Paulo tinha razão. Não desanimamos, porque Deus está ali. E talvez se você não serviu em 2016... Deixa eu desligar. É o Guilherme me ligando. Sabe que eu estou na igreja? Ah, gente. Se você não serviu em 2015, eu exorto a igreja. Sirva a Deus. Seja nos ministérios da igreja, seja onde você estiver. Sirva a Deus porque experimentar essa alegria de servir
E às vezes você está cansado, você está sobrecarregado, mas você começa a servir a Deus de coração e é impressionante. Na hora Deus, ele te acalma. Vamos servir mais a Deus. Se você serviu em 2015, sirva mais em 2016. Vamos aumentar essa alegria. O único jeito de experimentar a alegria de servir é servindo. Não tem outra forma. E a última coisa que eu queria falar, eu estava conversando com o Rafa, a gente estava fazendo 1 a 1, né, da equipe de louvor. A gente sai com uma pessoa para se aproximar mais dela. Eu achei muito legal que ele falou, olha, eu sirvo, quando eu estou servindo eu estou desanimado, eu olho, ele falou da Paula, ele falou, eu olho para Paula, porque ela tem, o jeito que ele fala, né, ela tem um monte de filho, desculpa, Paula, ela tem um monte de filho e ela limpa a igreja toda semana e ela está sempre lá. E tem mais pessoas aqui dentro que você pode olhar e servir de exemplo. Amém? Olha para o lado, né? Não só para ajudar, mas também para se fortalecer. E Deus ele coloca as pessoas na nossa igreja por uma razão, para edificar a nossa igreja. É isso que nós temos aprendido sobre dons. E Deus dá o dom para as pessoas para a gente olhar e falar: se aquela pessoa consegue, eu também consigo, porque nós servimos o mesmo Deus. Acho que meu tempo acabou. Meu tempo acabou. 8h30. Mas é isso, eu espero que, não eu, mas que tenha talvez feito um pouco de sentido para você, tem feito sentido para mim. E eu espero que junto, nós como igreja, possamos servir mais, se doar mais, como nós estávamos falando ontem. E juntos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Não para nossa glória e para nossa honra. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos conversar com Deus. Pai, em 2015 nós tivemos muitas oportunidades, Pai. Nós tivemos a oportunidade de te servir, Pai. Nós tivemos a oportunidade de aconselhar pessoas. Nós ganhamos pessoas para ti, Pai. E nós sabemos que isso não foi mérito nosso, Pai. Nós apenas fomos usados por ti. Nós não somos nada, Pai. Nós não somos ninguém. Mas quando nós nos entregamos a Ti, deixamos o Senhor fazer a Tua vontade em nossas vidas, aí sim, Pai, nós somos reconhecidos como cristãos, seguidores de Cristo, Pai. Então o que eu venho pedir é que as oportunidades que nós deixamos passar em 2015 de Te servir, as oportunidades que nós perdemos, Pai, nós não venhamos vacilar neste novo ano que está começando. Nós possamos agarrar com força essas oportunidades, Pai. Nos lembrando que cada oportunidade que nós ganhamos, cada oportunidade que nós agarramos, vai trazer honra e glória ao Teu nome, Pai. E é esse o nosso objetivo como a igreja. Ganhar as pessoas para Ti, Pai. Encher essa igreja de pessoas que estão com sede de Ti, Pai. De Te conhecer. De conhecer como o Senhor é um Deus maravilhoso e cheio de amor para dar, Pai. Então, se alguém neste meio também não tem tido essa vontade, Pai, não tem experimentado essa alegria de Te servir, que é muito maior do que o mundo oferece, as dificuldades, aquilo que o mundo sobrecarrega os nossos ombros, Pai. Coloca no coração, Pai, esse desejo. E que mais pessoas possam juntas, Pai, engrandecer o Teu nome, Deus. Me perdoa, Pai, porque eu sei o quanto de oportunidades eu deixei passar, Pai. E que o Senhor também possa ter a paciência que o Senhor tem com cada um aqui, Pai. Com cada pessoa, porque nós falhamos, Pai. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, Pai. Então, nos ajuda a cada dia a melhorar, Pai. Nos ajuda a cada dia a ter coragem de enfrentar este mundo e servir ao Senhor, Pai, aonde quer que estejamos. Não só na igreja, Pai. Porque nós sabemos que servir ao Senhor na igreja é fácil. Mas é lá fora que nós devemos dar o verdadeiro exemplo de como Cristo andou, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos leva em segurança para as nossas casas, Pai. Esteja olhando, Pai, por cada um aqui. Que o Senhor continue conosco, Pai, até nós regressarmos aqui no domingo para aprender ainda mais de Ti, Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Pai, para o Senhor usar conforme a Tua santa
vontade, Pai. Eu oro e eu agradeço por essa igreja, por cada pessoa que o Senhor colocou aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.